paciente, por diversas vezes, se utilizou de sua força física, aliada à sedação das pacientes. Eu acho que a delegada, o procurador e qualquer outra pessoa tem direito de pedir a retificação, tem direito de resposta e tem direito à indenização. O paciente alegou que o erro cirúrgico foi a causa do rompimento do noivado, uma vez que não existia mais a certeza sobre a possibilidade de gerar filhos. O nosso trabalho é para valorizar a nossa língua de origem, as nossas tradições, nossos costumes, a nossa cultura. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje teve sessão nas turmas do Supremo. Na segunda, antes dos julgamentos, houve a eleição do próximo presidente da turma. E quem acompanhou e tem os detalhes para a gente é a repórter Carla Lucena. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. E foi isso mesmo. Essa eleição ela aconteceu no comecinho da sessão e quem vai presidir a segunda turma já a partir da próxima terça-feira é o ministro Ricardo Lewandowski. O ministro Edson Fachin, que esteve à frente dos trabalhos neste último ano, fez um balanço da gestão dele. Ele disse que neste último ano foram julgados na segunda turma 4.384 processos. Desses, 3.894 foram julgados no plenário virtual da segunda turma e 490 foram julgados presencialmente. Lembrando que integram atualmente a segunda turma os ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e o decano Celso de Mello. Vamos ver agora um trecho do ministro Edson Fachin, que agradeceu pelo trabalho aí na segunda turma, e também o novo presidente da turma, o ministro Ricardo Lewandowski. Quero agradecer imensamente, de modo genuíno, a compreensão, o mútuo respeito e a atividade que reciprocamente levamos a efeito nesta segunda turma e neste colegiado. Ao encerrar esse lapso temporal na presidência, cumpre proceder à eleição do novo presidente. Recai a escolha na pessoa do nosso ilustre colega, estimado amigo, eminente ministro Ricardo Lewandowski. Agradeço aos colegas a confiança que depositam em mim e, desde logo, assumir no compromisso de dar o melhor de meus esforços para o sucesso dos trabalhos. E ainda na segunda turma, os ministros julgaram um recurso apresentado por Roger Abdelmaci. O ex-médico foi condenado por 56 condutas de abusos cometidos contra pacientes mulheres caracterizadas como estupro. Esses crimes teriam ocorrido dentro da clínica de fertilização dele em São Paulo durante os anos de 1995 e 2008. Vamos ver na reportagem como foi esse julgamento. No recurso apresentado pelo ex-médico Roger Abdelmaci, a defesa pedia para anular a ação penal contra o cliente porque a denúncia não apontou nenhuma imputação de lesão corporal. O relator, ministro Dias Toffoli, citou trechos das denúncias, com relatos das vítimas que demonstravam como ocorriam os abusos. Ele negou o pedido da defesa e manteve o processo contra o ex-médico. O paciente, por diversas vezes, se utilizou de sua força física, aliada à sedação das pacientes e ou da posição constrangedora do exame em que se encontravam para consumar a sua concupiscência, desprezando a dignidade humana e o sistema legal vigente. Os demais ministros seguiram o relator. Como se sabe, em havendo violência real e grave ameaça, como de fato no caso houve, pelo menos com relação a funcionárias e as pacientes anestesiadas, em posição ginecológica, realmente, neste caso, não há de se exigir, para caracterizar a violência real com a devida vênia, o exame de corpo de delito. Tendo em vista os argumentos aqui expendidos pelo eminente ministro relator, para acompanhá-lo e indeferir o pedido. Há dois elementos que se colocam aqui como pilares de uma visão constitucionalizada da proteção da mulher. De um lado, a vulnerabilidade que é evidente no sentido de espelhar a fragilidade
que lá se encontravam. E, em segundo lugar, a questão atinente à relação de confiança. A Justiça fixou pena de 181 anos, 11 meses e 12 dias de prisão para Roger Abdelmaci. Atualmente, ele está em prisão domiciliar. Quem está aqui para falar sobre a sessão de hoje é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Oi, Karina, boa noite. Oi, William, boa noite. Karina, pela segunda vez o inquérito contra Agripino Maia vem para a turma para ver se é recebida, não é? Recebida a denúncia, exatamente, William. O julgamento começou no dia 8 de maio de 2018, mas foi interrompido em razão de um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, que acabou apresentando seu voto vista hoje, mas houve um empate nesse julgamento. Dos 4 ministros que estavam presentes à segunda turma, apenas o relator confirmou o seu voto no sentido do recebimento da denúncia em relação aos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e uso de documentos falsos contra o senador, e foi seguido pelo ministro Edson Fachin, e o ministro Dias Toffoli acompanhou o voto divergente do ministro Gilmar Mendes, que foi apresentado na sessão plenária de hoje. Então, houve um empate, o julgamento foi suspenso para, na próxima terça-feira, ser retomado com o voto do ministro Celso de Mello, decano, para que possa haver um desempate nessa situação. O julgamento começou, como eu disse, no dia 8 de maio, em que o senador Agripino Maia é acusado de ter recebido vantagem ilícita para manter a execução de um contrato de concessão de serviços públicos de uma empresa junto ao estado do Rio Grande do Norte e teria recebido uma vantagem no valor de R$1.150.000, que, de acordo com a denúncia, seria um dinheiro para custear as eleições, tanto para a sua candidatura, como também para a candidatura da candidata ao governo do estado do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarline, também denunciada pelo Procurador-Geral da República. Nesse caso, os ministros entenderam por votação unânime que, com relação a Rosalba, não deveriam ser recebida a denúncia. Mas, com relação ao senador, o ministro Ricardo Lewandowski, como eu disse, ratificou o seu voto para o recebimento, restando divergente o voto do ministro Gilmar Mendes. Para o ministro Gilmar Mendes, não haveria indícios suficientes para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, julgou improcedente as imputações acerca do uso de documentos falsos. Com relação a uma preliminar que ele levantou, sugerindo inclusive o arquivamento da denúncia, entendeu que as provas colhidas a partir de colaboração premiada seriam provas absolutamente nulas e ilícitas e que deveria levar ao arquivamento do processo, já que essa colaboração teria sido feita pelo Procurador-Geral da República, Ministério Público Federal, quando de verdade deveria ser feita pelo Ministério Público Estadual. E com relação ao crime de corrupção passiva, o ministro Gilmar Mendes entendeu que, da forma como capitulados os fatos na denúncia, não se trataria efetivamente de corrupção passiva, mas sim de tráfico de influência. E considerada a pena máxima do tráfico de influência e ainda a idade já mais de 70 anos do senador, a prescrição já seria alcançada, sendo, portanto, extinta a punibilidade em razão dessa classificação. Mas vamos aguardar a próxima sessão da segunda turma, semana que vem, com a conclusão desse julgamento. E amanhã tem sessão plenária, você volta, né, Karina? Amanhã eu voto na sessão e no Jornal da Justiça. Obrigada, até lá. Até lá. A primeira turma do STF retomou o julgamento de um mandado de segurança em que uma magistrada pede a revisão do tempo de contribuição para definir a aposentadoria pelo INSS. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Para ele, o posicionamento do Tribunal de Contas da União de não considerar o tempo de contribuição da magistrada no período em que atuava como advogada é válido. O Tribunal de Contas disse ou volta para a atividade para completar o tempo ou recolhe a diferença das contribuições que não recolheu quando era advogado. Com todas as vênias, eu considero que a decisão do Tribunal de Contas está correta. O caso começou a ser julgado em agosto do ano passado. Uma juíza pediu para ser considerado o tempo de 15 anos em que atuava como advogada para o cálculo da aposentadoria pelo INSS. O Tribunal de Contas da União não considerou o tempo de contribuição porque não há provas de que foi recolhido imposto nesse período. O relator, ministro Marco Aurélio, manteve o voto da última sessão, em que o caso foi discutido. Segundo ele, o tempo de contribuição como advogada deve ser considerado. O tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria cumprido até que a lei discipline a matéria,
situação residual, será contado esse tempo de serviço como tempo de contribuição. Já o ministro Luiz Fux seguiu a divergência e não concedeu o pedido. Para o ministro Alexandre de Moraes, o tempo de contribuição deve ser incluído no cálculo da aposentadoria. Não há, por parte do Tribunal de Contas, nenhuma glosa, nenhuma ilegalidade quanto à verbação do tempo, tão somente em relação à não contribuição. A ministra Rosa Weber está impedida de participar desse julgamento. Com o empate, o caso agora segue para análise do ministro decano da segunda turma. Também foi julgado o recurso extraordinário em que foi questionado se um juiz de primeira instância desrespeitou a ADPF 130, que trata sobre liberdade de expressão. O caso chegou ao STF depois que o magistrado determinou a retirada do conteúdo de um site em razão de uma ação por injúria proposta por uma delegada. Para o relator, ministro Alexandre de Moraes, o juiz agiu dentro do esperado. O que fez a delegada? O que qualquer um de nós poderia fazer, garantido pela Constituição. Não pretendeu censura prévia. Entrou com uma ação de indenização por danos morais e para que se retirasse aquelas ofensas. O que fez o juiz? Não há nenhuma censura prévia. O que fez o juiz? O juiz, entendendo a presença do fumus moniuris, do periculum in mora, ele determinou a retirada. O ministro Luiz Roberto Barroso divergiu. Para ele, o juiz poderia ter usado outras medidas diante do caso. Entendimento seguido pelo ministro Luiz Fux. Eu acho que a delegada, o procurador e qualquer outra pessoa tem direito de pedir a retificação, tem direito de resposta e tem direito à indenização. Mas eu acho que impedir um jornalista de dizer eu acho que o Ministério Público está vazando, eu não considero isso uma informação que possa ser suprimida do público, embora ache que ela possa ter direito de resposta para a delegada dizer eu jamais vazei, ou dizer o que ela acha que deve dizer. Nós estávamos discutindo com o FBI sobre fake news. Então, eles disseram que eles não retiram a informação, eles apontam a autoria, mas em nome do prestígio dessa, que eles chamam de preferred position, posição preferencial da liberdade de expressão, eles não retiram. O ministro Marco Aurélio seguiu o relator no entendimento de que não houve censura. O que nos cumpre dizer é se o juízo, nessa decisão precária e efêmera, mediante a qual determinou a retirada ou a suspensão do que se continha no sítio eletrônico, se, no caso, ele desrespeitou o que decidido na ADPF 130. A meu ver, não desrespeitou. Por maioria de votos, os ministros julgaram que houve desrespeito às regras de censura pelo juiz de primeira instância. O TRF da Primeira Região declarou nulo um ato do Senado Federal que determinou a reclassificação de um funcionário. O homem exercia cargo de confiança de secretário parlamentar e foi indevidamente enquadrado como servidor efetivo. Na decisão, a 6ª turma do TRF da Primeira Região destacou que o secretário parlamentar, contratado no regime seletista para o emprego de confiança, não tem direito ao enquadramento em regime jurídico único, conforme previsto no artigo 243 da Lei 8.112, de 1990. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Federal, com pedido de liminar para que o empregado voltasse à condição de empregado seletista. O MPF demonstrou que a medida da diretoria do Senado beneficiou irregularmente empregado de confiança ao efetivá-lo sem a realização de concurso público. O tribunal já determinou a reclassificação do funcionário, anulando o ato que o enquadrou como servidor efetivo dos quadros do Senado. Na mesma decisão, a União foi advertida para não promover a edição de atos que beneficiem indevidamente funcionários em cargo de confiança. E no próximo bloco, erro médico gera indenização a paciente. O paciente alegou que o erro cirúrgico foi a causa do rompimento do noivado, uma vez que não existia mais a certeza sobre a possibilidade de gerar filhos. Polícia e agentes do IBAMA fazem operação para coibir o tráfico de animais em 14 estados e no Distrito Federal.
Os suspeitos utilizavam redes sociais com nomes falsos para vender pássaros e répteis. Foram apreendidos lagartos, cobras, aranhas e aves. Segundo o Ibama, os detidos são pai e filho responsáveis pelas vendas na internet. Foram 7 meses de investigação. A operação foi justamente hoje, no dia em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, lembrado pela presidente do CNJ e do STF, ministra Carmen Lúcia, em sessão do Conselho Nacional de Justiça desta terça-feira. Nós aprendemos, pelo menos a minha geração, acho que o ministro corregedor há de considerar o mesmo que eu, que estudávamos que cada um tem o seu direito. E o princípio da solidariedade entre gerações traz um novo alcance para o direito para propor que a humanidade, mesmo aqueles que virão a formar depois, há de ser objeto de cuidado de cada um de nós, neste princípio da solidariedade. E o Conselho Nacional de Justiça tem promovido, nesses últimos tempos, uma série de iniciativas exatamente para, dando cumprimento à Constituição e à plena extensão da norma constitucional, estimular a responsabilidade social e estatal com a matéria ambiental. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, aplicou multa a mais 9 empresas de transporte de carga que obstruíram o tráfego em rodovias federais na greve dos caminhoneiros e descumpriram a decisão do próprio ministro. A repórter Fernanda Porto tem os detalhes dessa decisão para a gente. Boa noite, Fernanda. Oi, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. As empresas têm agora o prazo de 15 dias para fazerem o depósito do dinheiro em uma conta bancária indicada pela Advocacia Geral da União. O valor de todas as multas aplicadas passa de 67 milhões de reais. Caso as 9 empresas não paguem, a Justiça pode determinar a penhora de bens. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes reforçou que, nesse caso, a sanção pecuniária é importante para coibir atos de infração. Érica, William. A Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro determinou a suspensão do processo de venda de 5 distribuidoras de energia elétrica da Eletrobras. Elas devem apresentar, no prazo de 90 dias, um estudo sobre os impactos da privatização nos contratos de trabalho. A decisão é da juíza Raquel de Oliveira Maciel. Caso a decisão seja descumprida, a multa é de R$1 milhão. A venda das distribuidoras havia sido liberada pelo Tribunal de Contas da União em 30 de maio. A Eletrobras afirmou que vai analisar as medidas cabíveis e que manterá o mercado informado sobre as próximas decisões. Um erro em uma cirurgia acabou na justiça. Um jovem de 20 anos que estava prestes a se casar deu entrada no hospital para fazer uma cirurgia de fimose. Em vez disso, foi submetido a uma vasectomia. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a culpa exclusiva do médico que fez a cirurgia errada e ele terá que indenizar o paciente. Os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceram a culpa exclusiva de um médico que fez uma vasectomia em um paciente de 20 anos, que estava prestes a se casar. Essa cirurgia normalmente é indicada apenas para homens com mais de 25 anos que tenham, no mínimo, 2 filhos vivos. Para o presidente da Associação Brasileira de Direito Médico e Bioética, esse tipo de erro é passível de penalidades severas para o médico. Ele pode sofrer comprometimentos éticos, ter uma pena arbitrada pelo Conselho de Medicina, que pode desde uma censura confidencial em aviso reservado até a cassação definitiva do exercício profissional. Essa cassação, evidentemente, vai depender dos precedentes dele. Se é o único fato na vida dele, o primeiro processo, muito dificilmente haverá uma condenação tão rigorosa. Ao entrar com pedido de indenização por danos materiais e morais contra o hospital, o plano de saúde e o médico, o paciente alegou que o erro cirúrgico foi a causa do rompimento do noivado, uma vez que não existia mais a certeza sobre a possibilidade de gerar filhos. O equívoco foi constatado ainda durante a operação, quando o duto esquerdo já havia sido interrompido. A Justiça Paulista condenou solidariamente o hospital, o plano e o médico a pagarem indenização por danos morais no valor de R$ 62 mil, além de terem que arcar com a reversão da vasectomia.
Para a relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrighi, os fatos apresentados não são suficientes para estender a responsabilidade do erro médico ao hospital e ao plano de saúde. Ela entendeu que o dano foi causado ao paciente exclusivamente por negligência do médico, que deixou de realizar a cirurgia correta. Segundo ela, o dano não decorreu de nenhum serviço prestado pelo hospital e a operadora do plano de saúde também não pode ser condenada, pois o atendimento se deu em caráter particular, por escolha livre e consciente do médico urologista. Dessa forma, o colegiado decidiu que o médico deve ser responsabilizado integralmente pelo pagamento da indenização fixada na sentença. E no próximo bloco, o primeiro polo de conciliação indígena do país. Nosso trabalho é para valorizar a nossa língua de origem, nossas tradições, nossos costumes, a nossa cultura. Justiça Federal em Pernambuco obriga a União a prorrogar contrato com a Hemobras para aquisição de medicamentos usados por pacientes com hemofilia. A sentença atende pedido feito pelo Ministério Público Federal em uma ação civil pública ajuizada em outubro do ano passado. O MPF ajuizou uma ação civil pública em outubro do ano passado contra a União. No início de maio, enviou um requerimento à Justiça Federal para que fosse aplicada multa pelo descumprimento da decisão que obrigava a adoção de até 6 meses das medidas necessárias para a contratação de indústria fracionadora de plasma. Segundo o MPF, passados quase 8 meses da decisão, a União não providenciou a contratação nem apresentou argumentos razoáveis para justificar a falta de ação. O descumprimento acarretará pagamento de multa diária de R$100 mil. O primeiro polo de conciliação indígena do país fica em Roraima. Lá, os termos de conciliação são traduzidos para a língua dos povos tradicionais. Um importante serviço da justiça que você vai conhecer agora. O polo, localizado na comunidade de Maturuca, terra indígena Raposa Serra do Sol, município de Iramutã, em Roraima. Foi criado em 2015 com a finalidade de evitar que determinados conflitos cheguem à esfera criminal, assim como problemas internos que podem ser resolvidos ainda no âmbito civil, sem a necessidade de chegar à justiça. Foi um reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça, sobre a solução de conflito interno das comunidades, da forma que a Constituição Federal nos garante e nos reconhece a nossa organização social. O polo possui 15 conciliadores distribuídos em 9 centros administrativos aqui da região das Serras. O conciliador se reúne com lideranças de cada comunidade para buscar solucionar os conflitos internos. Os índios que habitam essa região são de várias etnias, como Macuxi, Taurepang, Patamona, Ingaricó e Uapixana. Para valorizar a cultura desses povos, o Poder Judiciário de Roraima regulamentou como devem ser redigidos os termos de conciliação. Isso foi regulamentado por meio da coordenação do Polo Indígena, no qual, por meio de portaria, possibilitou que essa transcrição do termo da composição feita entre os parentes indígenas seja feita tanto em língua portuguesa como também na língua materna das partes. Comunidade São Mateus, 30 de novembro de 2017. Para os indígenas, o termo traduzido preserva a cultura, ideologia, tradições, costumes e principalmente sua língua materna. O nosso trabalho é para valorizar a nossa língua de origem, nossas tradições, nossos costumes, a nossa cultura, para que não se perca esses conhecimentos do nosso povo, dos nossos ancestrais, e facilita conversando, fazendo os termos em Macuxi, fazendo a transcrição, para valorizar e para também dar esse auxílio, o entendimento para as partes que estão envolvidas. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. E quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias é o repórter Jaime Vasconcelos. Boa noite, Jaime.
Oi, Érica, boa noite a todos. Olha só, a terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou a condenação de um réu que obteve financiamento do PRONAF, o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de maneira fraudulenta. Ele teria apresentado documentos falsos e omitido rendimentos para ser enquadrado nos critérios do PRONAF e considerado agricultor familiar. Ele foi condenado a uma pena de 2 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial aberto e também a uma multa. A Justiça Federal na Paraíba divulgou o balanço do primeiro leilão judicial realizado nesse ano. No total, foram arrecadados R$ 12.851.565. Entre os bens leiloados estavam imóveis, veículos, equipamentos de informática, máquinas industriais e, olha só, até mesmo postes de eletricidade e esmeraldas. Tudo isso estava penhorado através de mandado judicial como garantia de pagamento de dívidas com a Justiça Federal. Os próximos leilões vão acontecer nos dias 8 e 22 de novembro. E uma última informação, o Fórum Brasileiro sobre Liberdade de Imprensa do Conselho Nacional de Justiça promove na próxima segunda-feira, dia 11 de junho, o seminário 30 anos sem censura, a Constituição de 1988 e a liberdade de imprensa. Membros do Poder Judiciário, jornalistas e associações de classe participam dos debates. A ministra Carmen Lúcia vai presidir a mesa de abertura do seminário. Lembrando que as nossas notícias, todas essas informações estão no site justiça.jus.br. A gente fica por aqui e voltamos ao estúdio. Obrigada, Jaime. O Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e até amanhã.